Tendemos a achar que o tédio é perda de tempo, porque se não estamos fazendo nada, então estamos sendo improdutivos. Mas só tem esse pensamento quem não consegue largar o celular. Eu tenho uma mania simples de apenas assistir o dia passar, olhar a paisagem, andar descalço, perceber que a vida é bonita. E que o silêncio é muito bom, se sentir presente, se sentir no agora. Eu me sinto com uma clareza mental ótima, como se tudo fizesse sentido. Com a mente livre, sem preocupações. Sem precisar cumprir prazos, deveres, apenas existindo, simplesmente, apenas sendo você. Então por que a gente rejeita tanto o tédio? Por que a gente se rejeita, se recusa a ouvir a própria voz? Prefere preencher o silêncio do que conversar consigo mesmo. Então hoje, a gente vai entender o superpoder que é sentir tédio. Olá, seres. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu vou explicar uma coisa sobre o modo padrão do cérebro. Eu sei que hoje em dia é uma coisa muito distante do qual a gente está acostumado a lidar, porque o nosso cérebro está constantemente ocupado com algumas coisas, e que a gente vive num mundo hoje que a gente precisa ter alta performance e produtividade. A gente faz pensar que de descansar e ficar no tédio é uma forma de perder tempo, sendo que tédio também é produtividade. A questão é que quando a gente não tá fazendo nada, nosso cérebro ele entra na rede de modo padrão. E nesse modo, ele gasta cerca de 20% de esforço para poder funcionar isso. Então, mesmo parado, você tá trabalhando, gastando energia. Isso é coisa pra caramba. E ele estimula 3 grandes áreas do cérebro, que é a criatividade, ele consolida memórias, faz você pensar e revisar coisas que você fez e aprendeu. E o terceiro, o mais importante de todos, ele te ajuda a ter personalidade. Ele faz tu se entender melhor como pessoa. Afinal, quando você tá quieto, pensando em nada, você acaba pensando em tudo. Pensa sobre sua vida, sobre quem você é, o que você faz, o que você gosta de fazer. Te faz pensar em coisas diferentes que fazem conectar com outras coisas, ou seja, a criatividade. Todas as grandes ideias que eu já tive surgiram no momento que eu tava parado, olhando pro teto, comendo terra, parado, olhando pro teto, pensando na vida, e surgiu um insight e simplesmente eu fui lá e comecei a executar e deu certo. Não necessariamente precisa dar certo, mas foi diferente, foi uma ideia nova. É difícil não puxar o celular e ficar vendo infinitos vídeos até dar horário de dormir, porque é muito difícil a gente pensar sobre a gente mesmo. Porque quando a gente tá em silêncio, a gente enfrenta nossos problemas, nossos medos, nossas ansiedades e todas essas coisas que a gente não quer lidar durante o dia. Só que todas essas coisas só são equacionáveis quando a gente as enfrenta, quando a gente pensa nelas de forma profunda. E isso só é possível quando a gente entra nesse estado de modo padrão, quando a gente para por um tempo para poder pensar e analisar toda a situação do que tá acontecendo. Eu particularmente sempre tive muita facilidade de entrar nesse modo, de simplesmente sentar e observar o dia. Não quer dizer que eu me sinta 100% bem, mas eu sempre pensei de forma mais clara toda vez que eu faço isso. Toda grande ideia surge do silêncio, todo entendimento surge do silêncio, a maturidade surge do silêncio, quando você aprende a ficar em silêncio e pensar sobre si mesmo como indivíduo. Isso te faz ter mais empatia pelas pessoas também, porque você pensa nelas também. Faz olhar para o mundo de outra forma, te torna uma pessoa mais calma e centrada, e você consegue falar e se expressar de forma mais eficiente. É só pensar naquela frase famosa que se Isaac Newton tivesse um celular, ele nunca teria tido as ideias que ele tinha. Se Leonardo da Vinci tivesse uma conta no Instagram, eu tenho certeza que ele não chegaria e elaboraria todas aquelas ideias que ele teve. Porque foi no silêncio, no ato de não ter o que fazer, no ato de ficar quieto e pensar, porque ele teve as ideias e conectou e transformou em pensamento profundo. Bom, e ele é quem ele é hoje. Van Gogh, que só via sentido em pintar, é como ele se sentia bem no silêncio, observando a paisagem, ele criou as obras mais bonitas da vida dele, que talvez as obras mais bonitas de toda a humanidade. Pra mim, ele foi um dos maiores artistas, se não o maior artista que já pisou nesse mundo. É só pensar que tédio sempre fez parte da gente, de quem a gente é. Igual aquela estátua famosa do pensador, nós sempre fomos seres pensantes. É o que nos difere dos outros animais. A gente pensa, a gente sente, e quando a gente pensa, logo resiste, a gente consolida mais pensamento profundo, nos entendemos como indivíduos,
temos novas ideias que vão agregar valor na vida das pessoas e na nossa. Contribuímos para a humanidade, nos tornamos pessoas melhores. O tédio não é perca de tempo, ele é manutenção, é produtividade. Teu cérebro continua trabalhando, elaborando novas ideias, consolidando memórias, te fazendo enxergar coisas que ninguém mais vê. E isso faz parte da gente, faz parte da vida. Gostamos de sentar e simplesmente só assistir o dia, porque isso traz uma paz gigantesca. E quando você tem paz, você pensa melhor. Não se sinta culpado só pelo simples fato de estar sendo, de estar sentado, pensando consigo mesmo, colocando as ideias em dia, olhando pro céu e sabendo da coisa mais importante que existe. Você tá vivo, você tá aqui e você existe. E isso já é o suficiente.